Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Vamos fazer a leitura do capítulo 10. Vamos destacar hoje a segunda parte do Dia do Senhor 25. Nós falamos semana passada, sobre a origem da fé, a partir da pergunta e resposta 65. Nós aprendemos que a fé pela qual somos salvos, a fé salvadora, ela não é algo que flui de nós, mas é um dom de Deus, é uma obra do Espírito Santo. Ele opera a fé por meio da palavra. E aqueles que já tiveram essa fé recebida da parte de Deus, o Senhor, Ele continua a fortalecer esta fé por meio da palavra, mas também por meio dos sacramentos. E nós vamos olhar hoje o que são os sacramentos e como eles apontam exclusivamente para Cristo como nosso fundamento único de salvação. Romanos capítulo 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça, decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo o dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Vamos aqui abrir a confissão de fé.
dia do Senhor 25. Confissão de fé, dia do Senhor 25. Pergunta 66. O que são sacramentos? Os sacramentos. Resposta. Os sacramentos são sinais e selos santos e visíveis. Foram instituídos por Deus para que, pelo uso deles, Ele pudesse, o mais claramente possível, nos declarar e selar a promessa do Evangelho. E esta é a promessa, que Deus nos concede graciosamente perdão de pecados e vida eterna por causa do único sacrifício de Cristo ofertado na cruz. Pergunta 67. Então, tanto a palavra quanto os sacramentos têm por objetivo direcionar a nossa fé para o sacrifício de Jesus Cristo como a única base para a nossa salvação? Resposta: sim, pois o Espírito Santo nos ensina no Evangelho e nos garante pelos sacramentos que toda a nossa salvação se baseia no sacrifício único de Cristo por nós na cruz. Amém. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, nós confessamos aqui no dia do Senhor 25 que o Espírito Santo, ele não apenas produz a fé em nossos corações, mas ele também a fortalece por meio da palavra ensinada e pregada e também pelo uso contínuo dos sacramentos. Irmãos, aqui nós temos a introdução do ensino da doutrina dos sacramentos, que nós vamos lidar com isso por pelo menos 6 domingos. Isso mesmo. O catecismo vai tratar da doutrina dos sacramentos por 6 domingos. E talvez você pergunte por que tanta ênfase acerca deste assunto. De fato, irmãos, no período da Reforma, no século XVI, um dos assuntos que era alvo de intenso debate entre católicos e protestantes, e também até entre os próprios protestantes de linha luterana ou reformada, era a questão dos sacramentos. Acerca de vários aspectos, por exemplo, acerca da presença de Cristo na Santa Ceia, como é que ele se faz presente, o catecismo vai lidar com essa questão, acerca também da eficácia dos sacramentos, porque havia a ideia romanista de que os sacramentos também operam a fé, e enquanto que nós entendemos aqui que os sacramentos são usados como meio de graça para fortalecer a fé, assim como a própria pregação. E é bom para nós lidar com isso por esse período. Eu sei que você vai ler, vai ouvir sobre o Santo Batismo e sobre a Santa Ceia por 6 domingos, e isso é importante porque não só naquela época, mas ainda hoje, no meio católico romano, no meio evangélico de um modo geral, ainda existe muita ignorância, muita confusão acerca dos sacramentos, acerca de vários aspectos relacionados aos sacramentos. Mas hoje nós vamos olhar como Deus usa os sacramentos para fortalecer a fé do seu povo. E nós precisamos desse fortalecimento, irmãos, porque a nossa fé, ela não é tão forte como deveria ser. Muitas vezes ela se encontra, devido às circunstâncias, devido à nossa própria fraqueza natural, ela se encontra enfraquecida. E Deus, em sua graça, estabeleceu os sacramentos como meios de graça, que devem ser usados pela igreja para o fortalecimento da fé de todo o crente. Mas antes de ver como Deus fortalece a nossa fé pelos sacramentos, nos apontando para Cristo, o catecismo ele se ocupa em dar uma definição do que são os sacramentos.
que são os sacramentos? É isso que a gente vai abordar agora, a partir da resposta 66. A resposta é bem simples, né? Os sacramentos são sinais e selos santos e visíveis. Nós vamos abordar aqui o sacramento como um sinal de Deus e como um selo de Deus para fortalecer a fé da igreja. Então, embora você não encontre a palavra sacramento na Bíblia, que ela traz a ideia de algo que é santo, o que ela representa, o que ela aponta, que são os dois meios de graça que o Senhor instituiu para a igreja, a Santa Ceia e o Santo Batismo, eles se constituem como sinais e selos das promessas graciosas de Deus para redimir o seu povo. Então, no Antigo Testamento foram dados dois sinais e selos, a circuncisão e a Páscoa, e agora no Novo Testamento o Senhor substitui esses dois sinais do Antigo Testamento pelo Santo Batismo e pela Santa Ceia. Mas o que nós queremos dizer, irmãos, quando nós confessamos aqui que o sacramento é um sinal? Entenda, irmãos, que o sinal aponta para o sinal é algo que aponta para uma realidade. É algo visível que aponta para uma realidade invisível. E quando a gente fala de sinais, podemos imaginar logo a ideia de que muitas pessoas estão sempre em busca de sinais, no sentido de algum sinal, alguma indicação de Deus visível acerca das questões escatológicas, da volta de Cristo, algum sinal miraculoso, ou até algum sinal comum. As pessoas querem ver alguma prova de que aquilo que Deus fala é verdade. O ser humano ele é mais pelo ver do que pelo crer. Ele precisa, mas a Bíblia fala, bem-aventurados que não viram e creram. Nós cremos, então agora com os olhos da fé, nós vemos Deus atuando por meio dos seus sinais, no caso, por meio dos sacramentos. O Senhor deu uma repreensão, o Senhor Jesus deu uma repreensão às pessoas que ouviram a sua pregação, porque muitos estavam buscando algum sinal da parte de Jesus, alguma indicação de que ele era de fato o Messias. Então mostre que você é o Filho de Deus, faça alguma coisa aí para a gente ver, alguma coisa maravilhosa. E Jesus deu uma resposta dura. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será dado a vocês, senão o do profeta Jonas. E de fato, irmãos, o Senhor, ele leva a sua audiência, que era a de grande maioria judeus, que conhecia a história de Jonas, o profeta, e mostra como Jonas foi um sinal do próprio Cristo, como Jonas apontava para Cristo, para a cruz, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Na medida em que Jonas ele foi enviado para a morte, quando ele foi lançado nas águas, ele foi sepultado no mar, podemos dizer assim, figuradamente, mas depois ele foi lançado para fora das águas com vida. E tudo isso, o Senhor está dizendo, vocês querem um sinal? Não basta esse sinal do profeta Jonas, que está indicando algo que vai acontecer, que vai se cumprir na minha pessoa e na minha obra, ou seja, a minha morte, o meu sepultamento e a minha ressurreição. Então, aquilo que aconteceu com Jonas apontava para Cristo. Então, era um tipo de sinal, de indicação. Então, os sacramentos são sinais de Deus, irmãos, para nós. E veja, uma vez que nós temos a Escritura completa e suficiente para nós não temos mais necessidade de que Deus nos apresente algum sinal extraordinário para que a gente creia. Pode ver que no Antigo Testamento isso acontecia bastante, mas não tem mais essa necessidade agora. O que é que Deus faz conosco, irmãos, hoje? Ele quer que nós
foquemos apenas em Cristo e na sua obra de redenção. E os sacramentos, eles não têm outra mensagem, eles não têm outra indicação, eles não sinalizam outra coisa ou outra pessoa, a não ser Cristo e o seu sangue derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. Então é suficiente para nós. E devemos nos contentar com isso, com o santo batismo e a santa ceia do Senhor. Por meio desses dois sinais visíveis, o Senhor, Ele nos ensina o Evangelho, o seu amor para conosco na obra de Cristo. Por meio desses dois sacramentos, Ele confirma as suas promessas em nosso favor. E nós precisamos, irmãos, dos sacramentos, porque eles são úteis para fortalecer a nossa fé. O Senhor aqui, Ele está se adequando à nossa fraqueza, porque Ele sabe que nós também aprendemos mais pelo que vemos. E, portanto, os sacramentos são uma forma dramática e visível de expressar para a igreja a obra de Cristo, o seu sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. Então, quando Deus vem a nós e nos dá os sinais da ceia e do batismo, Ele está dizendo: meu amado filho, eu tenho dado a vocês os meus sinais, não para você satisfazer a sua curiosidade, não estou dando a vocês algo extraordinário, sobrenatural, estou dando a vocês dois sinais ordinários e comuns, que são os sacramentos. Estou revelando a vocês, pela água do santo batismo, pelo pão e pelo vinho da santa ceia, que o sangue do meu filho é eficaz para perdoar os seus pecados. E como nós precisamos disso, irmãos? Porque, como eu disse, embora tenhamos as promessas de Deus reveladas a nós, dadas a nós na Escritura, muitas vezes nós nos inclinamos a duvidar delas e a cair na armadilha da incredulidade. Vocês devem estar lembrados que eu falei do exemplo de fé de Abraão no dia do Senhor 23, quando ele creu em Deus e aquilo lhe foi imputado para a justiça. Mas Abraão não era um homem, ele é considerado o pai da fé, um exemplo de fé, sim. Hebreus 11 mostra isso. Mas ele também tinha suas fraquezas, ele precisava que Deus o fortalecesse. Ele também cometeu as suas fraquezas, os seus erros, os seus pecados. E num determinado momento, quando Deus deu a Abraão as suas ricas e preciosas promessas, especialmente a promessa de fazer por meio dele, um homem já envelhecido, uma grande nação, e além disso, que o Messias, o Redentor, viria da sua linhagem. Sabe o que Abraão fez? A primeira coisa que ele fez, ele disse: Senhor, como é que eu vou saber? Como é que o Senhor vai me garantir que isso vai acontecer, que isso é verdade, que o Senhor está dizendo de fato vai se cumprir? Assim somos nós muitas vezes, queremos que o Senhor dê alguma prova de que aquilo que Ele promete é a verdade. Você ouve a cada domingo a pregação, você ouve o Evangelho e as promessas de redenção, cada vez de novo você recebe aqui a declaração de que os seus pecados estão perdoados. A cada domingo você recebe aqui a promessa de que o socorro do Senhor está sobre você. Mas ainda assim, nós podemos fazer como Abraão: quero ver alguma prova, Senhor. Me mostra se isso é verdade. E Deus, em sua graça, nos dá os sacramentos exatamente para isso, para fortalecer a nossa fé. Quer um sinal de Deus, do seu amor, da sua misericórdia por você, da certeza de que os seus pecados estão perdoados e que um dia você vai entrar na vida eterna?
Eu não vou mandar um anjo do céu. Eu não vou lhe dar uma visão extraordinária como eu fiz com os profetas no Antigo Testamento. Olhe para os sacramentos. Ouça a pregação, ouça a pregação audível e também veja a pregação visível do sacramento. Porque eu estou, por meio destes sinais, indicando a minha certeza de que aquilo que eu prometo é a verdade. E Deus, assim como Ele é gracioso conosco, em nos dar os sacramentos, Ele foi com Abraão naquele momento. O Senhor fortaleceu a fé de Abraão por meio de um sinal. O que é que Deus fez com Abraão? Abraão, olhe as estrelas do céu. Você está vendo as estrelas? Olhe com bastante atenção. Não são muitas, não são milhares e milhares delas que está diante de seus olhos? Sim, Senhor, são muitas. Assim também será a sua descendência. Foi um sinal de Deus para Abraão. Ele precisou olhar e ver as estrelas para Deus confirmar que a descendência dele seria tão numerosa como as estrelas do céu. Também você vai ver vários exemplos de Deus dando sinais, porque aqueles homens de fé, mesmo assim, homens de fé, ainda precisavam ter essa fé confirmada e fortalecida. Você lembra de Gideão, quando foi chamado? Ele se achava um homem humilde, de uma tribo simples em Israel. Ele foi chamado para julgar o povo de Deus, para trazer libertação da opressão dos midianitas. E ele pediu ao Senhor uma confirmação. E Deus deu, por 2 vezes ele fez isso, através de uma lã. Ele disse: se essa lã, Senhor, amanhecer enxuta, eu sei que o Senhor está me chamando. Aí, Senhor, só mais uma vez, se ela amanhecer molhada, eu sei que o Senhor está me chamando. E aí o Senhor confirmou o chamado de Gideão. Mas veja, irmãos, isso aconteceu no período do Antigo Testamento, quando a Escritura ainda não estava completa, mas agora Cristo estabeleceu apenas 2 sinais ordinários e visíveis, com os quais devemos nos contentar, porque são suficientes para apontar para Cristo, que é o sacramento da ceia e o sacramento do batismo. Então, quando um filho da aliança é trazido aqui à frente para receber o sinal da aliança, ao santo batismo, aquela água, quando é derramada sobre a testa daquela criança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor está ali garantindo que aquilo que Ele promete é verdade para os pais, mas também é verdade para os filhos, e que aquela criança, sendo conduzida nos caminhos do Senhor, embaixo de oração e do contexto da igreja, ela deve lá na frente também ter essa certeza, e os pais devem ensinar para elas: olha, esse santo batismo é uma expressão visível do amor de Deus por você, que Ele quer derramar, que Ele quer perdoar os seus pecados, purificar você das suas iniquidades. Como essa água pode lavar a sujeira do seu corpo. Irmãos, quando você vê o pão sendo partido diante dos seus olhos, ou aquele vinho derramado no cálice, é uma declaração do amor de Deus, da veracidade da sua promessa, de que o corpo do nosso Senhor foi sacrificado na cruz e o seu sangue derramado para fortalecer para perdoar os nossos pecados e fortalecer a nossa fé na certeza de uma vida eterna depois dessa jornada. Então perceba que é um sinal bíblico, é um sinal visível, e é um sinal centralizado em Cristo, visando o bem-estar espiritual do crente, o fortalecimento da nossa fé. Mas também nós confessamos que o sacramento, além de ser um sinal, algo que indica uma verdade, algo visível que indica uma verdade invisível, ele é também um selo. E a ideia de selo
indica algo que é seguro, algo que é garantido, que você não deve ter nenhuma dúvida da sua genuinidade. Essa ideia de selo tem a ver quando um rei enviava um decreto, ou assinava um decreto, ou enviava uma carta para outro rei ou outra nação, ela ia selada com o anel do rei ali, indicando a veracidade, indicando a genuinidade daquele decreto ou daquela carta. E assim são os sacramentos, irmãos. Eles selam as promessas de Deus. Eles não são invenções da igreja. Eles vieram de Deus com a aprovação de Deus e com a garantia de que aquilo que Ele promete nos sacramentos é verdade. Porque o Senhor não é homem para que minta. O Senhor, Ele é fiel nas suas promessas. Agora, cada um pessoalmente precisa confiar nisso. Cada um pessoalmente precisa ter a convicção de que aquilo que Deus promete é verdade. Então, Deus está dizendo a você, crente, quando Ele lhe oferece a sua graça nos sacramentos, Ele diz: você pode confiar em mim. Você pode confiar naquilo que ouviu na pregação, mas também naquilo que viu no sacramento. Eu estou mostrando a você, por meio do pão, do vinho e da água, que não há outra esperança de redenção para o miserável pecador, a não ser o sangue do meu Filho, a não ser o sacrifício eficaz da cruz. Este pão partido, este sangue derramado, foi por você e pela sua salvação. Então veja que nós precisamos disso, irmãos. Fortalecer a nossa fé cada vez de novo no sacrifício perfeito e eficaz de Cristo. Ele mesmo nos encorajou a fazer assim: façam isso em memória de mim. E nós fazemos isso, nós temos a prática de fazê-lo mensalmente, que eu acho que é um bom período para a gente refletir, meditar e ser fortalecido cada vez de novo na nossa fé. E daqui a 2 semanas, se Deus permitir, nós estaremos celebrando novamente o sacramento da Santa Ceia do Senhor. Isso está nos apontando para Cristo, porque Ele é a centralidade dos sacramentos, Ele é o conteúdo dos sacramentos, Ele é, na verdade, a essência dos sacramentos. É isso que a gente confessa na resposta, pergunta e resposta 67. Veja, irmãos, o que diz aqui. Veja isso. Tanto a palavra quanto os sacramentos têm por objetivo direcionar nossa fé para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, como a única base para a nossa salvação? A resposta é sim, pois o Espírito Santo nos ensina no Evangelho e nos garante pelos sacramentos que toda a nossa salvação baseia-se no sacrifício único de Cristo por nós na cruz. Então, notem, irmãos, debaixo da direção do Espírito Santo, tanto a palavra quanto os sacramentos revelam, mostram, nos lembram cada vez de novo que fora da cruz, fora do sacrifício de Cristo, não há nenhuma esperança de redenção para o pecador. E veja que é interessante que a confissão diz que é o Espírito Santo que nos ensina isso. Notem, o Espírito que já foi citado na resposta 65, que a nossa fé vem dele, ele a opera pela pregação e a fortalece pelos sacramentos. Esse mesmo Espírito, ele nos ensina pelo Evangelho e nos garante pelos sacramentos que toda a nossa salvação está fundamentada em Cristo
e na sua obra. Então, claro que a gente tem um ministro que ensina, que prega, a gente tem um livro, a Escritura, que nos fala da realidade desses sacramentos, e as confissões que também explicam o sentido desses sacramentos. Mas se o Espírito não operar a fé, se o Espírito não ensinar a você o que realmente significa os sacramentos, não é a Escritura e as confissões não farão a sua obra de nos instruir, se não for debaixo da direção do Santo Espírito. E o que é que o Espírito faz? Jesus falou: Ele glorificará a mim. A obra do Espírito Santo, além de nos conduzir à fé, é nos unir a Cristo e nos levar a honrar a Cristo como nosso Redentor. Então o Espírito Santo, ele glorifica a Cristo também por meio da pregação e por meio dos sacramentos. O que é que eu quero que os irmãos entendam aqui, que é importante? É que Jesus é o centro, deve ser o centro da nossa pregação e dos sacramentos. Somente Cristo. Irmãos, o que é que a gente tem visto na pregação, em muitas pregações hoje em dia? É triste dizer, mas é uma contestação que todo mundo pode ver, que há muito pouco de Cristo nos púlpitos modernos. Isso é triste, irmãos. Você vai ver homens se auto-intitulando pregadores, missionários, pastores, até apóstolos, pregando sobre teologia da prosperidade, pregando sobre discursos de autoajuda, pregando que o homem é quem está no centro, o homem é quem tem condição de trabalhar pela sua redenção, o homem é que pode cooperar com Deus para ser salvo. Mas pouco se fala de Cristo. Que diferente do apóstolo Paulo, que disse: eu não farei nada a não ser pregar a vocês Cristo. Não me passa outra coisa pela cabeça a não ser pregar a vocês Cristo e este crucificado. Vocês lembram que eu falei semana passada, quando Paulo levou o evangelho a Tessalônica, ele passou 3 semanas explicando através do Antigo Testamento Cristo, apontando para Cristo como o Salvador, arrazoando, discutindo, argumentando e proclamando Cristo. Da mesma forma, os sacramentos. Nós, cristãos reformados, celebramos sacramentos. Os católicos romanos celebram os sacramentos. Os evangélicos, de um modo geral, celebram os sacramentos. Porém, muitas vezes, os sacramentos que foram instituídos por Cristo e que apontam para o seu sacrifício, muitas vezes têm sido focalizado e enfatizado o homem. Por exemplo, quando a gente pensa no batismo, o que é que muitas igrejas entendem acerca do santo batismo? Entendem que não é uma declaração do amor de Deus por nós. Entendem que não é uma indicação da sua promessa de perdoar o nosso pecado e os nossos filhos, mas entendem o batismo como uma profissão de fé ou uma declaração de fé do crente para com Deus. Perceba sempre o homem e não Deus, e não Cristo. Então não é dessa forma que entendemos, irmãos. Nós entendemos pela Escritura e a partir do ensino das confissões de fé, das 3 formas de unidade que nós confessamos nessa igreja, que tanto a pregação quanto os sacramentos devem unicamente apontar para Cristo. Por que isso é importante? Porque não há outro meio de redenção para o homem. Não há outra saída para o pecador a não ser Cristo. Refugiar-se no seu sangue remidor. A pergunta que eu faço a você que já é crente e tem congregado nesta igreja:
como ouvinte do Evangelho que você é, e como uma testemunha ocular dos sacramentos, você de fato tem confessado e confiado que toda a sua salvação está fundamentada unicamente no sacrifício de Cristo? Você fez de Jesus a sua única fonte de paz, de alegria e de esperança? É nele que você fixa a sua esperança para a eternidade? Cada vez que você ouve a palavra, cada vez que você celebra o sacramento, você é conduzido ainda mais a Cristo, no sentido de amá-lo ainda mais, deleitar-se ainda mais nele, ser constrangido pelo amor dele por você. Claro, se uma igreja ou se um pastor não prega a Cristo, não haverá deleite em Cristo por parte da igreja. Então, isso tem implicação na pregação do ministro, mas também na forma como você recebe essa pregação. Novamente a gente vai falar 2 domingos sobre o batismo, mas entenda como o batismo já podemos adiantar, que ele é uma pregação visível do sangue de Cristo, derramado para a remissão dos nossos pecados. Então, você foi batizado, certamente, alguns na infância, outros já na idade adulta, independente disso. A questão é que você recebeu o batismo, o sinal e o selo da aliança de Deus para com você. E cada vez que o Senhor batiza uma pessoa na igreja, um filho da aliança, Ele está nos lembrando de novo da importância desse sacramento para nós. Não no sentido, irmãos, de que o batismo salva em si mesmo, mas no sentido de que esse batismo nos faz lembrar novamente do sangue remidor de Cristo. Ele é o centro e o conteúdo da palavra e dos sacramentos. Imagine o seguinte: qual seria o valor da Bíblia sem Cristo? Porque ele disse, ela testifica de mim. Do início ao fim, ela aponta para mim. Então, qual seria o valor da Bíblia sem Cristo? Seria um livro vazio, como outro qualquer. Irmãos, qual seria o valor dos sacramentos sem Cristo? Seria um ritual vazio na igreja. Seria apenas uma tradição religiosa sendo celebrada por nós. E qual seria, irmãos, o valor da pregação sem Cristo? Seria um esforço inútil do pregador e seria uma perda de tempo de vocês estar ouvindo a palavra, se ela não aponta para a nossa redenção em Cristo. E qual seria o valor da sua fé, o sentido da sua fé sem Cristo, sem crer na sua obra e na sua ressurreição? É triste, irmãos. Uma vida sem Cristo, uma pessoa sem Cristo, ela está apenas vivendo alguns anos para depois morrer e perecer eternamente. E é triste dizer, mais ainda, quando tal pessoa, ela recebeu o sacramento, ela foi batizada, ela ouviu a palavra, e mesmo assim pereceu na sua incredulidade. Sem Cristo não há salvação, não há esperança de vida eterna. Pode ser que alguém que está me ouvindo aí esteja confiando no seu batismo, confiando que porque participou da ceia ou porque é membro da igreja, se você não abraçou a Cristo genuinamente pela fé, se não fez dele o Senhor e Salvador da sua vida, tudo o mais é vazio para você.
Cristo é a essência, Cristo é a centralidade dos sacramentos. E é isso que temos que confessar, irmãos. Confessar que a nossa paz, a nossa vida, a nossa esperança é Ele somente. Descansar naquilo que confessamos, que Ele é o nosso único consolo na vida e na morte. Que você possa, com confiança, afirmar: em ninguém mais posso encontrar meu fundamento e a minha segurança, senão em Cristo. Que você possa dizer com convicção: é para Ele somente que eu quero viver, e é com Ele somente que eu almejo viver eternamente. Ele é tudo para mim. É nele somente que eu encontro a minha maior satisfação, porque Ele é o fundamento seguro de que um dia eu vou herdar a vida eterna. É isso que o Espírito Santo faz quando você celebra um sacramento, ou quando você ouve a pregação. Ele está ensinando a você, Ele está assegurando a você que o perdão dos seus pecados, que a sua entrada no reino dos céus, não tem nada a ver com o seu mérito pessoal, não tem nada a ver com o fato de simplesmente usar os meios de graça, mas tem a ver unicamente com a obra perfeita de Cristo, o fundamento seguro e eficaz da nossa redenção. Contente-se unicamente no seu Redentor. Contemple o seu amor na proclamação do Evangelho, seja por meio da pregação audível, seja por meio da pregação visível, quando nós celebramos os sacramentos. Que Deus abençoe a sua igreja, que o Espírito Santo fortaleça ainda mais a sua fé. Amém. Amados, vamos cantar o hino 42 e depois